E vamos ler a Bíblia. Primeira carta de João. Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 2. Primeira carta de João, ou primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo de número 2. E o versículo 1 e também o versículo 2. 1 João, capítulo 2, versos 1 e verso 2. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler todos juntos, numa só voz. No 3, 1, 2, 3. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, a Ti louvamos e damos graças por este momento tão maravilhoso na Tua casa, neste santuário, na Tua presença, desfrutando aqui juntamente com a Tua amada igreja, da Tua presença, Senhor, que tem sido alento para a nossa alma, tem sido motivo de alegria, de despertamento, para todos nós que aqui viemos, depois de um dia de trabalho, quem sabe para muitos, até mesmo um dia difícil, de muitas lutas e dificuldades, mas estamos na Tua presença, e aqui o Senhor traz o descanso para a nossa alma, aqui o Senhor fala conosco, e aqui nós Te adoramos, aqui nós glorificamos ao Teu santo nome. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, fala conosco por intermédio da Tua palavra, que sejamos hoje uma vez mais edificados, e que saiamos todos daqui deste templo nesta noite, com mais conhecimento de Ti, Senhor, com mais conhecimento da Tua palavra e com mais convicção de que somos Teus filhos e de que um dia vamos morar no céu. Nós oramos a Ti por intermédio de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Podeis assentar. Irmãos, esta é uma carta universal, porque não é destinada a uma igreja especificamente, mas para várias igrejas, especialmente da região de Éfeso. Ela foi escrita pelo apóstolo João por volta do ano 85, 90 dessa era, a era cristã, e tinha por finalidade combater alguns falsos ensinamentos, dentre eles o fato de que muitos estavam tentando convencer a igreja de que Jesus não era Deus, e outros ensinamentos equivocados que existiam naquela época. Mas não quero falar destes ensinamentos propriamente ditos, mas apenas me ater aqui aos versículos lidos no capítulo 2, verso 1 e 2, que tratam da questão da propiciação, tratam da doutrina da propiciação. Inicialmente, João, ele escreve no versículo 1, tratando a igreja de filhinhos, demonstrando aqui o seu amor, a sua educação e o seu zelo como pastor, que olhava para a igreja como filhinhos, como pessoas que precisavam de um amparo, de uma ajuda, de um direcionamento de um pai. E ele, fazendo esse papel, cumprindo essa missão de um pastor, de um pai, ele orienta a igreja sobre diversos assuntos, ou as igrejas daquela região, e dentre eles, um assunto que ele orienta os irmãos diz respeito ao fato de que a igreja, os irmãos, não deveriam ter uma vida
de prática de pecado. Não deveria ter uma vida em que o pecado fosse algo habitual. Então ele mostra que a sua escrita, a sua carta, especialmente no capítulo 2, verso 1, tinha por finalidade orientá-los para que não pecassem. Mas, por outro lado, ele também entendia, compreendia muito bem a questão da natureza humana e o fato de que nós não estamos ainda em um estado de perfeição, não alcançamos, embora no que diz respeito à santificação posicional, nós somos perfeitos em Cristo, mas no que diz respeito ao processo da vida cristã, nós estamos ainda em processo de aperfeiçoamento. E por estarmos em processo de aperfeiçoamento, de melhoria constante, então nós eventualmente erraremos, eventualmente pecaremos. E no capítulo 2, verso 1, ele deixa claro que a vida cristã, ela precisa ter um equilíbrio no que diz respeito à situação do pecado. Não devemos tratá-lo com indulgência exagerada, em outras palavras, com tolerância exagerada, achando que pelo fato de sermos humanos, então podemos pecar, porque somos homens, somos falhos. Não devemos tratar assim o pecado com indulgência exagerada, tolerância exagerada. Mas também não podemos tratar o pecado de forma perfeccionista, entendendo que caso alguém tenha pecado, não há mais para ele esperança, como é o caso até de algumas igrejas que tratam alguns pecados dessa forma. Quando os irmãos caem, eles então dizem que para estes não há mais esperança, que é um pecado de morte. João deixa claro aqui que é preciso equilíbrio, nem tolerar de forma exagerada, mas também nem ser inflexível, entendendo que a gente tem que ter uma vida em santificação. Mas se porventura alguém errar, alguém pecar, então ele dá uma saída, ele dá aqui uma solução. E a solução está no versículo 1, quando ele diz: caso alguém peque, temos então um advogado. A palavra advogado aí, do grego, é paracleto, ou paráclito, como queiram, e ela quer dizer exatamente aquele que assiste, aquele que acompanha, aquele que está ao lado, aquele que está defendendo. Para a gente entender melhor, foi traduzido para o português como advogado, que é aquele que acompanha o réu diante de um juiz e lhe defende. Então João deixa claro, caso alguém peque, nós temos o paracleto, nós temos um advogado que está junto ao Pai. E quem é este advogado? Ele é Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso defensor. E ele diz no versículo 2, então, que ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E eu quero destacar aqui essa questão da doutrina da propiciação. A propiciação é, na realidade, a satisfação. É uma palavra que vem do grego também, ilasmos, que quer dizer satisfação ou apaziguamento. Satisfazer ou apaziguar a ira de alguém que foi injustiçado. De forma bem objetiva, isso é propiciação. É apaziguar, é satisfazer a ira de alguém que foi injustiçado. E quem é que foi injustiçado na questão do pecado? O próprio Deus. Deus, quando o homem pecou, ele foi injustiçado, porque o homem demonstrou diante do Criador ingratidão. E ao demonstrar ingratidão, desobedecendo e pecando, então o homem suscita em Deus a ira. Deus se ira.
É claro que quando a Bíblia fala de um Deus irado, não quer dizer uma ira da forma que ocorre conosco. A nossa ira, ela opera a injustiça. A ira do homem, ela gera descontrole emocional. A ira do homem faz com que o homem cometa coisas, faça algumas coisas, tome alguma atitude que demonstre um descontrole, partindo para cima com agressões, cometendo até crimes. Essa é a ira humana. Mas quando a Bíblia fala da ira de Deus, por conta do pecado do homem, é na realidade a justiça de Deus, que é acionada quando o homem peca, quando o homem ofende ao Criador. Então, diante dessa realidade do pecado do homem e da ira de Deus, há necessidade de que haja agora a satisfação da ira de Deus, o apaziguamento da ira divina. Vamos ler em Levítico, capítulo de número 16 e o versículo de número 14. Levítico, capítulo 16 e o versículo 14, trata aqui exatamente deste assunto que é a propiciação. Lá no Velho Testamento, quando diz assim: e tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Este versículo lido, e existem outros que não vou ler, pois não é necessário agora, eles tratam exatamente da propiciação, que era um sacrifício ocorrido lá na velha aliança, determinado por Deus no dia do Yom Kippur, ou dia do perdão, quando o sumo sacerdote adentrava ao santo do santo, ou lugar santíssimo, que ninguém tinha acesso a este lugar. No tabernáculo tínhamos o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, e neste lugar santíssimo somente o sumo sacerdote entrava, e ele entrava uma vez por ano só, e ele então fazia o sacrifício, e lá no santíssimo lugar, ele derramava, ele aspergia o sangue do animal sacrificado sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa revestida de ouro da arca da aliança. E ao derramar o sangue sobre a tampa da arca da aliança, ele então estava procedendo este sacrifício, este ato chamado propiciação, e aquele ato simbólico transmitia uma mensagem, e a mensagem era: a ira de Deus está sendo aplacada e o povo está sendo perdoado. Este ato de sacrifício na velha aliança expressava exatamente isso: apaziguamento, satisfação da ira de Deus. E então o povo recebia o perdão, porém sabemos que isto era temporário, de ano em ano, precisava repetir, e isto era um símbolo daquilo, ou um tipo daquilo que aconteceria no futuro, quando o Messias chegasse. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, e lá na cruz do Calvário, ele derramasse o seu próprio sangue. Ao derramar o seu sangue naquele altar chamado cruz, lá no Monte Caveira, ele estava exatamente fazendo isso, a propiciação, apaziguando a ira de Deus, porque ele estava suportando sobre si o pecado de toda a humanidade. Para a gente
exemplificar isso de uma maneira bem simples. Imagina você no pé de uma montanha, e você olha para cima, está descendo e está rolando uma pedra gigante. E quando ela bater no chão, ela vai matar você e todos que estiverem ali, não vai sobrar nada. E ela vem a toda velocidade, ela é gigante, ela é enorme. E você está ali sem ter forças e condições para se defender. E de repente, de forma milagrosa, alguém entra em você e aquela pedra se posiciona e segura aquela pedra, e suporta aquele peso, e suporta aquela pedra, e livra você da morte. Este é um exemplo bem simples que mostra o que Jesus fez na cruz. A ira de Deus estava sobre a humanidade. Romanos 3:23, a seguir diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:8, a seguir, fala que os homens eram inimigos de Deus. Por conta do pecado, se estabeleceu uma inimizade entre a humanidade, a criatura e o Criador. E então o pecado fez suscitar a ira de Deus. Não havia esperança. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Todos estavam destinados à morte eterna, porque todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo, e este pecado atingiu a todos. No Salmo 51, Davi escreve dizendo: em pecado me concebeu a minha mãe. E aquela fala de Davi, aquela escrita de Davi, representa a condição de toda a humanidade. Ao nascer o homem, já nasce no pecado. É o pecado original, que passou de Adão e Eva, o primeiro casal, para toda a raça humana. Não havia esperança, não havia salvação, não havia escape. A ira de Deus foi suscitada contra mim e contra você, e contra toda a humanidade. Essa pedra gigante que estava rolando iria nos destruir, mas entre mim e esta pedra, entre você e esta pedra destruidora, a ira de Deus, entre nós e a ira de Deus, se interpôs Jesus, lá na cruz do Calvário, abrindo seus braços. Quando ele dá o brado, está consumado, ele estava dizendo: eu anulei a morte, eu desfiz a sentença, eu anulei a sentença, e agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e se você conheceu a Jesus, você hoje é livre, e você pode então levantar as suas mãos e adorar a este Deus que te libertou, que te salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Não havia esperança para nós. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24, vamos ler alguns versículos. Veja o que diz a palavra do Senhor: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro usa a mesma palavra que Isaías usa no capítulo 53, quando ele diz: ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pedro usa essa mesma figura de linguagem para mostrar que o pecado é uma enfermidade, é uma chaga, é uma ferida, mas que isso foi tirado daqueles que receberam a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Aí em Pedro, capítulo 3, na mesma carta, e versículo 18, vejamos o que diz a palavra do Senhor: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. João, no capítulo 2, verso 1 e 2, onde lemos da primeira carta, ele diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo.
E aqui Pedro diz também: o justo padeceu pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Ele é o caminho que nos liga a Deus. Ele é a estrada que dá acesso para o homem até a presença de Deus. Ele nos conduziu a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Então este é o conceito de propiciação. É exatamente apaziguar, satisfazer a ira daquele que está irado, daquele que foi injustiçado. Este conceito de propiciação não é só bíblico. As religiões da antiguidade, especialmente, também usam este conceito, quando quase todas elas, em seus rituais, demonstram este processo, um caminho para a obtenção do perdão divino, segundo eles. Assim eles acreditam, e eles ensinam que o homem precisa apaziguar a ira da divindade, dos deuses deles. E o homem então precisa oferecer alguma coisa, precisa dar um presente para a divindade, precisa fazer um sacrifício para a divindade. Em algumas religiões mais radicais da antiguidade, às vezes o sacrifício era até da própria pessoa, sacrifícios humanos, ou de animais também, ou presentes diversos que eram levados às divindades para que então aqueles fiéis recebessem ou achassem que estavam recebendo o perdão. Este conceito de propiciação, então, ele está presente em todas as religiões praticamente. E você pode perguntar, qual é a diferença então do cristianismo nesse aspecto para as demais religiões? A diferença, ela é basicamente uma só, mas que faz toda a diferença. Porque nas demais religiões, era o homem levando o presente para a divindade. Era o homem levando um sacrifício para obter a satisfação daquela divindade. Mas, no cristianismo, não foi o homem que levou o presente, não foi o homem que levou o sacrifício, não foi pelo meu mérito e nem pelo seu mérito, não foi pelas nossas posses que a gente obteve a satisfação da ira divina. Não. Aliás, a Bíblia diz que as nossas justiças diante de Deus são como trapo de imundícia, não serve para nada. No cristianismo, o presente para aplacar a ira de Deus foi dado pelo próprio Deus. Vou repetir, no cristianismo, o presente para aplacar a ira de Deus foi dado pelo próprio Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Ele quem ofereceu o presente. Levante as suas mãos e agradeça a este Deus que nos deu este maravilhoso presente. Veja o que diz 1 João capítulo 4 e o versículo 10, ainda neste mesmo tom, diz a palavra do Senhor. 1 João capítulo 4 e o versículo 10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, ou seja, não partiu de mim, não partiu de você, mas em que Ele nos amou. Eu vou repetir para ver se você se alegra com isso. Ele nos amou. Aleluia. Irmãos, isso é tão lindo, porque o homem ofendeu a Deus, o homem suscitou a ira divina quando pecou. Mas é tão lindo isso, que quando observada essa questão nas relações humanas, quando eu ofendo você, se eu ofender o Francisco,
evangelista da nossa igreja, se eu causar a ele dano, se eu causar a ele mal, se eu tratar o irmão Francisco com indignidade, com injustiça, suscitando a ira nele, a lógica humana é: eu devo procurá-lo, eu devo fazer a devida retratação, porque eu ofendi. Assim foi com o homem em relação a Deus. O homem ofendeu a Deus, o homem tratou Deus com ingratidão e injustiça. O ser humano suscitou a ira de Deus quando pecou, mas ao invés de procurar a Deus, diz a Bíblia que ele se escondeu de Deus. Lá no Éden, ele se escondeu do Criador, mas a minha, a sua Bíblia diz que o Senhor foi em busca dele e começou a gritar: Adão, onde estás, Adão? Aleluia! E aqui João está escrevendo e dizendo para a igreja: olha, nisto está o amor, isso é o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, era para nós realmente termos amado a Deus, mas nós somos tão ruins, tão pecadores, tão indignos, que não havia nada que fizéssemos para nós alcançarmos a graça de Deus, mas a Ele que nos amou. Quem sente esse amor, levante as duas mãos e glorifica este Deus. Ele nos amou, Ele te ama. Mas Ele não só amou de palavras, porque tem gente que ama só de palavras. Ele amou por obras, por atitude. Ele nos amou e enviou o seu Filho. Para quê? Leia aí. Para propiciação pelos nossos pecados. Ele mesmo deu o presente, porque no mesmo tempo que a ira divina é suscitada quando o homem peca, e então vem à tona um dos atributos divinos, que é a santidade, a justiça, que agora vai punir o homem que pecou. Por outro lado, também se manifesta um outro atributo divino, que é o amor, que é a misericórdia. Este é o Deus que nós servimos. Você pode adorar este Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não é só ira, não é só justiça, mas Ele é também amor e misericórdia. E ao manifestar o seu amor, a sua misericórdia, Ele então envia o seu Filho, único Filho, unigênito de Deus. Para quê? Para apaziguar, para a propiciação pelos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Então este é o conceito de propiciação. Mas alguém pode perguntar: por quê? Ou qual o motivo de existir isso na Bíblia? Por quê? Porque todos pecaram. Essa é a resposta. E se tornaram inimigos de Deus. E não havia mais condições de ter um relacionamento entre criatura e Criador. Logo, a ira de Deus estava sobre nós. Romanos 1:18. Veja o que diz a palavra do Senhor. É um dos textos que trata da ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então por quê? Qual é o motivo? Qual a necessidade disso? Qual a razão disso? Porque todos pecaram, se tornaram inimigos de Deus. Logo, a ira de Deus estava sobre todos nós. Romanos 3:23, já citei. Vamos ler agora, todos juntos, se possível. Olhe para a tela e numa só voz, leiamos no 3. 1, 2, 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos aí é todos mesmo. Não há exceção. Todos estão debaixo da ira de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
mais alguns textos, ainda Romanos capítulo 5, versos 8, 9. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. Deus se irou por conta do pecado, e todos estavam debaixo da ira de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13 a seguir. Veja o que diz a palavra do Senhor, um texto um pouco longo, mas vamos ler, porque a palavra fala por si só. Diz assim, Colossenses 1, verso 13 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verso 18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Verso 20, e que havendo por ele feito a paz, havia uma ira de Deus sobre a humanidade, havia uma inimizade entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. Mas ele, esse que Paulo descreveu também nas leituras feitas anteriormente por todos aqui, acompanhada pela igreja, ele está dizendo que ele, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Isso está em consonância com o versículo lido inicialmente. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, um paracleto, junto com o Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. E ele é o quê? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também de todo mundo, quantos podem exaltar e glorificar o nome de Jesus. Então por quê? Porque todos pecaram. E para quê? Qual o propósito da propiciação? Já até li alguma coisa. Para promover a reconciliação entre Deus e o homem. Então hoje aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, e diz a Bíblia em Romanos capítulo 5 e o versículo 1, já não há mais inimizade entre nós e Deus. Quem é crente aqui? Levante a mão e diga amém. Então em Romanos 5 e 1 diz assim: sendo pois justificados pela fé, agora nós temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você que assiste esse culto, quem sabe não é crente, se lembre disso. Só uma maneira de você ter paz com Deus e de você ficar livre da ira de Deus é por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Veja o que diz João capítulo 3 e versículo de número 36. Palavra do Senhor no contexto ali da fala com Nicodemos, quando trata do novo nascimento, e lá no final diz assim a palavra do Senhor: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não tem meio termo. Ou a gente está liberto da ira de Deus e temos paz com Deus através de Jesus Cristo, que é a nossa propiciação, ou estamos debaixo da ira de Deus. Você que me assiste, você que ouve essa mensagem, saiba disso. Você precisa ter paz com Deus, e você só terá paz com Deus
não é através de Maria, que amamos e respeitamos, e que vamos encontrá-la um dia lá no céu. Não é através de João, o escritor da carta que estamos estudando, que amamos, respeitamos o discípulo amado do Senhor, mas também não é através dele, nem tampouco de Paulo, nem de Pedro, e nem de qualquer outro líder da igreja. Só há uma maneira de ter paz com Deus, e esta maneira tem um nome, e o nome é Jesus Cristo. Quem veio adorar a Ele? Quem veio adorar a Ele? Quem veio glorificar a Ele? Exalte a Jesus de Nazaré. Ele é o caminho para Deus. Aleluia. E lembrando que esta paz com Deus se refere à salvação para aqueles que não são crentes, e quando recebem a Cristo como Salvador, eles agora têm paz com Deus, mas se refere também ao crente, que no caminhar da vida cristã, que é o que está em 1 João 2, 1 e 2, ele pode então pecar, cair. Ele não tem uma vida de pecado, porque quem é crente não tem mais uma vida de pecado. Amém, irmãos? Ele não tem um pecado como hábito, mas ele pode cair. Bom seria se ninguém caísse, se ninguém pecasse. Mas a própria Bíblia já deixa claro que ele pode cair, ele pode errar, porque nós estamos ainda em processo de aperfeiçoamento. Então, para o crente também vale a propiciação, não é somente para o não crente. Para o não crente, a propiciação diz respeito à paz com Deus inicialmente para a salvação, e para o crente diz respeito à paz com Deus como um processo de restauração espiritual. É alguém que estava caminhando bem e caiu, e pecou, e ele precisa entender que ele também precisa que este sangue seja aspergido, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele tem efeito retroativo, efeito presente e efeito futuro. Ele é eterno, ele abarca o passado, o presente, o futuro. E se hoje há alguém aqui que caiu, que falhou e se sente distante da presença de Deus, ele é Jesus Cristo o justo, a propiciação pelos nossos pecados. Não despreze esta oportunidade de restabelecer a sua comunhão com Deus, de ser restaurado. Faça como Davi no Salmo 51, ore e peça a Deus, não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, lava-me, purifica-me com ensopo, e o sangue de Jesus está aqui para perdoar pecados. Quantos acreditam assim, glorificam o nome do Senhor. Então, por quê? Para quê? Já falamos, e finalizando, como? Como obter? Porque a Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo mundo. Mas isso é automático, não precisa fazer nada. Jesus morreu na cruz e agora ninguém faz nada, é automático isso? Não. A Bíblia nos apresenta alguns sinais, e quero destacar aqui esses sinais que são caminhos para a obtenção dessa propiciação, para apaziguar a ira de Deus. Primeiro, creia no Filho de Deus. Primeiro, tenha fé que isso aqui é uma verdade, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Creia no poder restaurador. Se porventura alguma coisa entre você e Deus se interpôs no caminho e estabeleceu uma quebra de comunhão, creia que Deus pode hoje restaurar esta comunhão. O nosso Deus é o Deus da restauração. Diga aí, pelo menos para 2 pessoas, ele restaura a comunhão. Quantos creem que o Senhor está aqui para restaurar a comunhão? Então creia, que é o versículo que já lemos, João 3:36, e outros versículos que eu não vou ler agora, mas você pode ler depois, que tratam da fé em Jesus como um caminho para a obtenção deste perdão, dessa propiciação. O primeiro deles é crer. Creia no Filho de Deus. Creia que o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. Na primeira carta de João, no capítulo de número 1,
E o versículo de número 7 a seguir diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que purifica o crente de todo pecado. Não é a opinião do irmão ou da irmã, porque se dependesse da opinião de alguns, outros não estariam aqui. Se dependesse da opinião e do crivo de alguns que se acham mais santos do que os outros, talvez muitos não estariam aqui, porque eles diriam: ele não tem direito, ela não tem direito, ela não pode, ele não pode. Mas não é a sua opinião e nem a minha que dá o perdão, é crer em Jesus, porque o sangue dele é poderoso. Quem crê no poder do sangue do Cordeiro, há poder no sangue de Jesus. Vou repetir: há poder no sangue de Jesus. Por mais profunda que seja a vala que alguém caiu espiritualmente falando, há poder no sangue de Jesus para restaurar, para purificar, para restabelecer a comunhão com Deus. Isso é evangelho, irmãos. Gostem ou não gostem, isso é evangelho. Há poder, o sangue de Jesus continua poderoso. Aleluia, o sangue de Jesus continua eficaz para perdoar pecados. Então creia no poder de Deus, creia em Jesus Cristo, Filho de Deus, creia na eficácia do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E para encerrar, confesse diante de Deus a sua culpa, porque diz a Bíblia: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Verso 8 do capítulo 1 da primeira carta de João: não há verdade em nós. E o versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel e justo para o quê? Para perdoar e nos purificar. Perdoar pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, há poder no sangue de Jesus. Creia e confesse o seu pecado ao Senhor. Se o pecado implica em prejuízo a outras pessoas, a sua esposa, a seu esposo, à igreja, ao pastor, ao irmão, à irmã, a alguém da sua família, confesse a ele também, sendo necessário, porque envolveu outra pessoa. Confesse a Deus, confesse àquele que também você causou dano, peça perdão a Deus, e peça perdão também àquele que você causou dano. Não é vergonhoso sentar com alguém e falar: me perdoe em nome de Jesus, eu confesso, eu pequei diante de Deus e pequei também contra ti, me perdoe em nome de Jesus. Porque você pode dizer: mas e se a pessoa não perdoar? E se ele não me perdoar? Mas você fez a sua parte. Agora, quem te perdoa para ir morar no céu não é o homem, é Jesus. Quem quer ir morar no céu, levante a mão e glorifique ao Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quantos entenderam a palavra, digam amém. Então aperte a mão de alguém e diga a ele: Jesus é a propiciação, é Ele que vai apaziguar, é Ele que vai satisfazer a ira de Deus. Jesus é a expressão do amor de Deus. Jesus é a maior expressão da misericórdia de Deus. Jesus é a maior expressão da graça de Deus. Jesus é a expressão da justiça de Deus. Jesus é o paracleto da igreja. Jesus é o advogado da igreja. Jesus é o salvador da igreja. A Ele glória, louvor e adoração para sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, agradecidos a Ti. Te louvamos, meu Pai, pela graça maravilhosa que se manifestou. Te louvamos, Senhor, porque Tu tens enviado o Seu amado Filho para lá na cruz do Calvário derramar o Seu sangue para nos perdoar, para apaziguar a ira do Criador. Te louvamos, Senhor, porque Jesus é o nosso advogado,
Jesus é o nosso justo advogado. Jesus é aquele que ofereceu-se a si mesmo. Aleluia, aleluia. Ele é o presente enviado a este mundo para a salvação de todo aquele que crê nele. Te louvamos, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, restaura a nossa alma e guarda esta igreja pelo teu nome, pelo teu amor, em nome de Jesus, amém. Se assente adorando ao Senhor e vamos ouvir a geração inconformada cantar, e em seguida já estaremos encerrando o culto. Mas não deixe de glorificar, exalte, Jesus está presente na casa. Aleluia. Venha todos os jovens, adolescentes, bem rapidinho.